Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Mais um dia aqui no Vibe SP e hoje eu tô fazendo esse vídeo. Por quê? Porque eu pensei, eu vou começar a fazer alguns vídeos tal e desconstruindo a cidade de São Paulo e as pessoas vão pensar, mas quem é essa pessoa? Então por isso eu tô fazendo esse vídeo hoje contando pra vocês 20 coisas que vocês não sabem sobre mim. E eu vou fazer isso enquanto eu lavo louça, a gente vai ficar mais íntimo, né? É gostoso ficar íntimo. Coisa número 1, eu escolhi turismo por acaso. Mas como assim você escolheu turismo por acaso? Profissão, né? A sua vida tal. O que aconteceu foi o seguinte, eu queria letras. E como no meio do ano tinha um vestibular para áreas de humanas como história, geografia e turismo, eu decidi fazer a prova para ver como eu ia me sair. As matérias que eu ia melhor e tal, e as que eu ia pior, que eu ia intensificar os estudos. Só que daí eu passei. E quando eu passei, eu fui analisar a grade, né, das matérias que eu iria estudar. E quando eu vi a grade, ai, gente, eu me apaixonei. Foi amor à primeira vista. Aí eu falei, nossa, turismo tem tudo a ver comigo. Vou contar pra vocês que eu fiz turismo porque eu tinha o intuito de ser turista. Coisa número 2, eu tive um projeto na faculdade que foi um FAPESP, né? Eu ganhei bolsa por conta desse projeto que foi o Caminhos do Sol, Teatro e Vivências. Esse projeto foi o seguinte, eu passei de sala em sala pedindo pra galera, caso eles tivessem alguma coisa que eles soubessem fazer e eles quisessem ensinar, que a gente organizaria algumas oficinas. E aí a gente conseguiu cadastrar várias pessoas da faculdade que queriam ensinar coisas, como dança, artes marciais com Kung Fu, fotografia e teatro e grafite. Uma das coisas mais maravilhosas que aconteceu na minha vida foi o projeto Caminhos do Sol, Teatro e Vivências. Eu tranquei a faculdade faltando um ano para terminar porque eu achava que para ser formada e ser uma boa profissional, bacharel em turismo, eu tinha que falar as línguas espanhol e inglês fluentemente. Então eu tranquei a faculdade para ficar 8 meses num navio de cruzeiro, treinando Improving My English. E também escolhi fazer num semestre que eu tinha que fazer o estágio na Argentina e focar só no estágio, né, e trancar algumas matérias. Então com isso eu estendi a minha faculdade por 6 anos e meio no total. Eu fui para a Argentina como voluntária e para a Reserva Natural de Otamendi como voluntária me garantia espaço para me hospedar. Mas eu não tinha dinheiro, não ganha nada voluntário, né? Sabe como é que é? Então eu decidi conversar com os meus tutores lá dentro da reserva e pedir que eles me liberassem no final de semana para eu ir para Buenos Aires e arrumar um emprego lá, para que pudesse ter grana para conhecer o país deles, né, para aproveitar um pouquinho. E na primeira semana que eu fui, fiquei no hostel, eu rodei ali pelos bairros e deixei currículos e conversei com as pessoas dos bares, né, das casas e tal. E na semana seguinte eu já estava empregada, eles ligaram lá na reserva, fecharam comigo, a gente voltou e eu já tinha onde trabalhar. Eu inventei um drink na Argentina chamado Naranja con Tiro. Foi um cliente que falou assim, o que estás tomando? Eu falei assim, Naranja con Tiro. E aí ficou. Eu não falava muito bem inglês quando eu entrei no navio e eu me saí bem porque teve um maremoto na primeira semana. Como assim? O que aconteceu foi que eu fui chamada na sala do supervisor para receber as primeiras instruções, né, da primeira semana, do que fazer e tal. E quando eu estava lá, eu não estava entendendo bulhufas do que ele estava falando. Eu não estava entendendo nada, porque a coisa do inglês ela tem a questão do acento, né? Dependendo do jeito que é o acento da pessoa, o sotaque, você não entende direito o que a pessoa tá falando. E eu não consegui entender nada, já tinha perguntado que umas 2 vezes, que? Não entendi. E aí eu falei pra ele, are you feeling that? I'm sorry, I cannot pay attention at all. Could you please write down for me? E aí eu consegui me salvar porque ele escreveu tudo. E aí foi mais fácil concentrar e conseguir entender o que ele tinha escrito. Atrás do cara, assim, tava eu, a mesa, o cara, e atrás dele tinha umas pranchetas na parede. E as pranchetas faziam assim, ó. A gente tenta caminhar reto e não consegue no navio.
Na época eu trabalhei no maior navio do mundo, que era o Liberty of the Seas. Hoje em dia tem o Oasis of the Seas, que é maior ainda. E são mais ou menos 5.000 pessoas. Dessas, 2.000 são tripulação. Nossa, crew members. E aí, quando você anda, você dá prioridade a andar pela parte de baixo do navio e não pela área de lazer dos hóspedes, né? E lá embaixo tem um corredorzão gigante, algumas placas que vão dizer onde você vai sair. Nesse corredorzão, nessa primeira semana, era muito assustador você olhar as pessoas caminhando. É muita gente, né? É um corredor que é quase infinito, você não vê o outro lado da parede lá. E aí você vai caminhando de frente e vê as pessoas caminhando assim. Todas ao mesmo tempo, pra direita, pra esquerda. É muito doido. Eu tomei uma advertência no último dia de navio, mas isso eu vou contar outro dia. Deixa pra lá, né, essa história aí. Eu tentei ser atriz. Quando eu terminei a faculdade, estava para terminar a faculdade, assim, estava aqui em São Paulo fazendo o TCC, eu voltei a ser atriz, porque quando eu era criança, tinha uns 15 anos, eu fiz curso de teatro, só que eu parei para fazer capoeira. E aí, quando eu sempre ouvi isso desde criança, né? Aquela coisa de, você tem uma carinha bonitinha, porque você não é atriz, não é modelo e tal. Então eu achava que eu tinha que tentar. E aí, quando eu voltei, daí eu procurei uma escola, que é o ETA, na época era gratuita, e o ETA ia desde os princípios básicos de atuação até você montar sua companhia, né? Você ser o cara que levanta tudo, que faz tudo acontecer no teatro, faz a sua peça acontecer, o espetáculo. No meio do trajeto ali, eu percebi que não era o que eu queria. Já fui até Monstro do Play Center. Sim. Meu trabalho final na faculdade, meu TCC, foi sobre as leis de incentivo à cultura no Brasil. Em São Paulo, depois já formada, eu trabalhei durante 3 anos como hostess num dos hotéis design do mundo mais legais, que é o Hotel Unique. Neste trabalho, além de ser anfitriã do local, um dos trabalhos mais legais que eu desenvolvi ali foi a lista de recomendações de bares e restaurantes de São Paulo. Eu fui aprimorando essa lista com o tempo. Ela virou até mesmo uma recomendação por semana, com os destaques dos estilos, o que rolava na cidade. Então foi muito legal. Por um período também eu cuidei dos espetáculos culturais, da cena cultural da cidade, e foi muito legal esse trabalho aí no Hotel Unique. E lá tem a vista mais bacana da cidade de São Paulo. Eu adoro esportes ao ar livre, como andar de patins, andar de skate e correr com meu cachorro. Eu ganhei um skate do Alexandre, mais conhecido como Chorão, do Charlie Brown Jr. E ele me chamou de cuzona porque eu andava de patins. Eu já pensei em ser artista, tipo artista de pintar quadros, sabe? Tudo, tudo. Ai, caralho, ai, caralho. E eu tenho alguns quadros pintados aqui em casa. E uma das coisas que eu mais gosto de fazer em relação à arte, assim, espontânea, é encontrar coisas em caçambas e transformá-las. E aí eu tenho várias coisas em casa que eu encontrei em caçambas e transformei. Essa cadeira aqui, ó. Essa cadeira aqui eu encontrei na rua, na caçamba. Aí eu troquei o estofado dela e colei e preguei ela todinha. E aí ela ficou ótima. Eu adoro. O turismo de experiência ele é muito relacionado a experimentar alimentos e bebidas. E eu quero poder contribuir com uma mudança nesse sentido para vincular mais as pessoas que você encontra no ambiente. A experiência ser uma coisa com as pessoas. O projeto Vibe SP, ele tem o intuito de ajudar pessoas como vocês e como eu, pessoas comuns, a aproveitarem melhor a cidade de São Paulo de acordo com a vibe delas. Então é um jeito delas se conectarem com a cidade e serem mais felizes. Eu adoro cozinhar, mas eu não tenho um prato preferido para fazer ou então até uma comida preferida. Sou bem boa de prato. Só jiló. Jiló, não gosto.
Eu decidi que eu vou meditar por 365 dias, 10 minutos por dia. Eu fiz essa decisão há 9 dias e tenho meditado 9 dias seguidos. Outras metas como 5 cores no prato e 2 frutas por dia também estão nessa lista. O meu cachorro se chama Milkshake, a gente chama ele de Shake, e eu passeio com ele sem coleira. Quando as pessoas me questionam sobre esse hábito meu, eu falo que se eu fosse um cachorro, eu gostaria de passear sem coleira. É por isso, entendeu? E aí, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ah, tem mais uma coisa que eu quero falar. Eu adoro fazer duas coisas ao mesmo tempo. Lavar louça e fazer vídeo. Meu nome é Catiliane Marques, esse nome veio, segundo meu pai, de uma história grega onde era um príncipe e meu nome veio desse romance. Meu nome veio, segundo a minha mãe, de uma lista que meu pai fez com um monte de nomes esquisitos e ela escolheu o menos esquisito. Meu nome veio de acordo com um cliente que eu atendi na Brooksfield, que Catiliano foi um cara que não foi grego, tá? Ele foi romano e ele criou algumas leis que foram chamadas de catilianas. E aí foi isso a história desse nome. Eu só posso dizer que eu já fui no Google, não achei nenhum significado pro meu nome e também que eu conheci um grego, Dimitri. Dimitri me contou que todos os nomes gregos, eles têm um significado. E ele contou o significado do nome dele, eu adorei. E aí eu falei, Dimitri, o meu nome é grego, você sabe o significado do meu nome? E aí ele virou pra mim e falou assim, eu nunca ouvi esse nome na minha vida. E se você assistiu até aqui, gente, obrigada por ter ficado com a gente. Você gostou dessas 20 coisas que você não sabe sobre mim? Deixa um curtir. Se você não gostou, deixa um não curtir, tudo bem? E a gente se vê no próximo vídeo. Nós estamos agora com uma série falando sobre alguns assuntos genéricos. Serão os 10 primeiros posts sobre assuntos genéricos da cidade. E o primeiro sobre esporte. Se você tem alguma dificuldade em praticar esporte, saiba que dá para quebrar essa dificuldade com algumas dicas que eu vou te passar. Se você curte esportes, veja 15 lugares para você praticar esportes em São Paulo, esportes desde os mais básicos de passeio até esportes de aventura. E se você já pratica esportes, não deixe de conferir também esses lugares, tá bom? Então um grande abraço, sucesso para você essa semana e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau! Mas uma coisa que você não sabe, isso aqui era uma espinha. E aí eu vi na internet que se você pegasse um pedaço de alho e colocasse em cima num band-aid assim, ia sarar. Magicamente, assim, tipo, da noite pro dia. E não sarou. Tá bem ferido, na verdade.